A censura nas redes está chegando? Se depender do ministro André Mendonça, ainda não. Ao que tudo indica, o plenário do STF vai testemunhar um voto divergente no julgamento pela responsabilização do que é publicado nas plataformas digitais. Ao ler o extenso voto, Mendonça se posicionou pela liberdade. Para o magistrado, em caso de regulação, esse papel cabe ao Congresso Nacional, órgão legislador da República. Quem traz esse e outros destaques do voto do ministro André Mendonça é a repórter Berenice Leite. Boa tarde, Berê. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Oi, Geise. Boa tarde para você, para todos que nos assistem. Eu falo direto aqui do Supremo Tribunal Federal. Estamos acompanhando, então, esse julgamento que trata diretamente da liberdade de expressão que está em jogo. O ministro André Mendonça terminou agora há pouco de explanar o seu voto, como você bem disse, né? Um voto extenso. Ainda ontem ele havia explicado que, em fator da complexidade e da relevância do tema, ele ia se estender, porque em outros julgamentos geralmente ele faz um resumo, mas desta vez ele fez, na verdade, questão de ler o seu voto inteiro. E olha, os indicativos já davam conta de que ele ia divergir dos 3 ministros que até então já haviam votado: Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e também Dias Toffoli, que é o relator deste recurso que está sendo julgado. Durante o seu voto, ainda no dia de ontem, ele citou a importância de respeitar a liberdade de expressão, abre aspas, ainda que sejam de pessoas com opiniões idiotas, fecha aspas, e falou sobre a importância de manter a livre manifestação do pensamento. Mendonça deu até alguns exemplos, disse que no Brasil é possível duvidar da existência de Deus, é possível duvidar que o homem foi à Lua e até mesmo duvidar das instituições. Isso trouxe até uma polêmica entre os jornalistas, eu vou comentar já sobre isso, mas antes vamos acompanhar um trecho da leitura do voto do ministro André Mendonça. Não é pelo simples fato de se ser mentiroso que o discurso deve ser automaticamente censurado. De fato, por si só, mentir é errado, mas não necessariamente é crime. André Mendonça falou ainda sobre eventuais excessos que, sim, devem ser responsabilizados e, eventualmente, punidos. Agora, essa fala sobre ser lícito duvidar até mesmo das instituições, a exemplo da Justiça Eleitoral, chama a atenção que muitos jornalistas, veículos de imprensa estão achando essa declaração do ministro um absurdo, né? Logo nós que aprendemos ainda na faculdade que todo jornalista parte da premissa de que deve ter uma dose, sim, de ceticismo, de duvidar. E como nós vamos viver num ambiente sem liberdade de expressão, sem poder criticar e também, né, apontar ali questões dúbias? Como é que fica a questão do jornalismo investigativo? Temos ainda outro trecho importante que a gente destaca aqui da fala do ministro André Mendonça e a gente vê agora. O cristão pode condenar alguém simplesmente porque mentiu. O magistrado não. Este último precisa identificar em que medida determinada mentira configura ato jurídico e culpável, de acordo com os termos estabelecidos pelo legislador, editado por uma autoridade competente, portanto, em momento anterior à prática da conduta, e a partir de uma análise imparcial e desinteressada. Pois é, e terminou agora há pouco de ler o seu voto. Desde ontem ele já vinha trazendo ali as suas justificativas e, de fato, divergindo, como já era previsto. Ele não quer a derrubada ali, né, a inconstitucionalidade e sim a manutenção do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Fizeram uma pausa agora há pouco, mas antes eu separei ainda um outro trecho importante onde ele indaga a subjetividade do que é verdade ou mentira. Vamos ver a defesa do ministro. O último típico, o discurso científico, bem ilustra o grau de calibragem necessário para bem avaliar cada situação. Isso porque, desde Popper, a ciência trabalha com o método da falseabilidade das hipóteses. Para evoluir, o cientista terá de necessariamente afirmar que aquilo que se entende como verdadeiro hoje é falso. E, ao fazê-lo, obviamente,
ele não poderá ser censurado. Pois é, concluindo então, o ministro André Mendonça já fez o seu voto, divergindo dos 3 primeiros. Fizeram uma pequena pausa, um intervalo agora há pouco, e retomando ainda, os demais ministros devem votar na sequência. Salvo me engano, o próximo é o ministro Alexandre de Moraes. A gente vai seguir acompanhando tudo de perto e atualizando aqui ao longo dos nossos telejornais. Geise. Muito obrigada, Berê, pelas informações no Jornal da Oeste. Até amanhã. Jorge Serrão, tá aí então as falas, né, o voto do ministro André Mendonça sendo ali a luz de racionalidade dentro do STF. É importante ressaltar que, ainda que ele seja o único, o certo é o certo, na guerra ou na paz, está caindo pelo menos, mas caindo atirando, que é o importante, defendendo o certo, defendendo a liberdade de expressão. Jorge Serrão, seu comentário. O genial e imortal Machado de Assis tinha uma frase que era perfeita: há coisas que melhor se dizem calando. No caso, o André Mendonça foi durante muito tempo, aí brincaram com ele nas redes sociais, chamado de um ministro mudinho, porque quase nada falava. Mas dessa vez, o mudinho disse tudo e falou muito bem. Ele fez uma exposição magistral sobre a defesa da liberdade de expressão, que, vamos lembrar aqui, esse Supremo Tribunal Federal, a instituição suprema, na DPF 130, também proclamou votos sensacionais em defesa da liberdade de expressão. E vamos lembrar, no Brasil, a censura é inconstitucional. Prévia, posterior, durante, não cabe censura, é inconstitucional. O Supremo já decidiu isso. Então, não é possível que agora esse mesmo Supremo venha com qualquer possibilidade de uma decisão que gere margem para censura, ou gere margem para que as redes sociais ganhem poder para tomar a decisão de tirar ou não determinado conteúdo a seu bel prazer, ou a seu bel temor de tomar um processo. Esse é o ponto desse caso do artigo 19 do Marco Civil da Internet que precisa ser resolvido. A tendência é que o Supremo Tribunal Federal tome a decisão menos sábia possível, criando alguma espécie de regulação que deixe aberto para que a rede social faça a censura, que aí fica aquela desculpa bonita. O Supremo não está censurando ninguém. Quem está censurando inconstitucionalmente é a rede social, a seu bel prazer. Então vamos punir a rede social. Pode pedir até ao Lourão lá para punir a rede social que está praticando a censura, que é inconstitucional. Lógico, o que eu estou dizendo é uma ironia, mas tem que ironizar, porque a situação é completamente absurda, é completamente desnecessária de estar acontecendo. Se o Supremo Tribunal Federal tivesse um mínimo de sabedoria verdadeira nessa história toda, ao receber esses processos que tratam do Marco Civil da Internet, teria dito: não cabe decisão suprema sobre o assunto. Quem vai resolver essa pendenga é o parlamento através da legislação. Ah, mas o parlamento está demorando. Problema do parlamento, problema do representante do povo. Essa demora é uma demora que é legítima. A soberania do parlamento é que diz qual é o seu tempo. O tempo do parlamento pode ser agora ou pode ser depois. Por isso que é bom a gente lembrar outra frase magistral do gênio Machado de Assis: matamos o tempo e o tempo nos enterra. Cuidado, que a hora do enterro está chegando aí para muita gente.